infelizmente, esse atraso. Convido alguém que possa orar pelo início. Cláudio, ora aí para Deus venha abençoar essa aula, os alunos, venha estar presente nessa ministração. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ora ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que neste momento de aula, além de Ele abrir nossos corações para o entendimento da Sua palavra, para alcançar a sabedoria do Senhor, possa também engrandecer o Seu nome aqui neste momento de nossa aula. Eu oro para que todos os pensamentos estejam voltados a saber mais de Ti, Senhor, a estar mais em sintonia com tudo aquilo que provém do Senhor. Que o Senhor abra nossos corações, Pai, para além de entender a Tua palavra, possamos colocá-la em prática, como que o objetivo de estarmos aqui seja para engrandecer e glorificar o nome do Senhor, através da nossa vida, através de nossas obras, testemunhando, Senhor, que só o Senhor vale a pena, que só o Senhor é a essência, só o Senhor é o objetivo de estarmos aqui, para aprender mais de Ti, ó Pai. Te pedimos a presença do Teu Espírito, para que cada momento em estarmos aqui, possamos estar mais próximo do Senhor. Deus, nós Te oramos e agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome te pedimos. Fica conosco e abre nossos corações em nome do Senhor Jesus. Te oramos e te agradecemos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pode sentar, pessoal. Hoje nós estamos entrando no nono módulo. O tema aí, espiritualidade e teologia. Eu coloquei teologia porque eu poderia ter colocado também conhecimento. Mas teologia foi o melhor nome apropriado que eu dei para a aula de hoje. Como no início do projeto Curso Intensivo de Missões era apenas para membros da Pentecostal Palavra da Verdade, que esse foi o intuito de nós iniciarmos, e a partir do momento que nós ministrávamos sobre missões, as pessoas perguntavam sobre um curso de missões, onde nós, orando a Deus, iniciamos esse curso, que Deus tem nos usado também para fazer a obra missionária, não só em conhecimento, mas em prática. Nós somos uma igreja que nós somos missionários. Nós somos uma igreja que envia, que vai para o campo e que vai nos lugares longes, né, onde tem pouca presença de evangelho ou nenhuma. Então, essa matéria aqui, eu dei 2 aulas, as primeiras 2 e essa. É uma matéria que poderia chamar outras pessoas, mas é uma matéria que eu disse, não, essa matéria eu quero ministrar essa matéria. Porque essa matéria aqui, vocês ao longo do passe que nós vamos falando, vocês vão compreender e vocês vão ver. Aqui tem pastores, aqui tem missionários, aqui tem membros, tem pessoas de cargo, diáconos, diaconisas, então vocês vão entender o que eu vou chegar e o que é que nós vamos chegar. Primeiramente, como de praxe, eu vou passar o microfone e eu vou perguntar para cada um de vocês, tá? O que você entende por espiritualidade? Você vai ver a apostila de você está um pouco magrinha, mas não é porque nós quisermos fazê-la desse jeito. É porque a única que eu consegui
ter as duas juntos foi esse autor. Ou eu tirava uma só de espiritualidade ou uma só de teologia. E teologia é muito abrangente, espiritualidade também. Então, essa sua apostila ela está junta, ela uniu espiritualidade e teologia. Vocês vão poder ler depois essa apostila com mais calma. Eu vou aplicar na prática, né, o que eu entendo por espiritualidade e teologia. Tá? Então, vou passar o microfone e você vai dar aí, né, o seu entendimento de espiritualidade. Você quer saber apenas espiritualidade ou os dois? Espiritualidade. No meu entendimento, eu vejo que espiritualidade está muito relacionado com o relacionamento com Deus. E de tal forma que seja um relacionamento sincero. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que se dizem, né, na gíria popular, se dizem ser muito espirituais e tal, porque faz isso, faz aquilo e não sei o quê, mas se nós realmente formos analisar como é a vida daquela pessoa, de fato ela não tem refletido Cristo na sua vida, né? Então eu acho que não passa a ser um mero ator, né? Vamos dizer assim. Então assim, eu acho que espiritualidade está muito relacionado com nossa aproximação com Deus, o nosso contato com Deus. É mais ou menos por aí que eu penso sobre espiritualidade. Concordando com o que Alexandre falou, eu tenho entendimento assim, o homem espiritual é totalmente diferente do religioso, né? O espiritual é aquela pessoa mais competente, com mais vigor, mais atento, né? Que quando ele começa a entrar no mundo espiritual, ele começa a ver mais coisas aonde ele não é discernido por ninguém, né? O homem espiritual, ele discerne tudo, como está escrito lá em Coríntios, capítulo 2, se eu não me engano, no verso 14. E o homem espiritual é onde, quando ele vê uma confusão, ele chega lá para o quê? Para abrandar, acalmar a tempestade, apaziguar a tempestade, né? E o religioso, ele é aquele totalmente diferente do espiritual. O religioso é aquela pessoa que vai para a sinagoga, vai para os templos, né? E não passa daquilo. Aí anda como se fosse um frade, um padre, sei lá o que for, que não estão diferentes, né? Eu também acho que é um relacionamento mais profundo com Deus, né? Quando a gente está no Espírito mesmo, temos que ser sinceros, temos que obedecer ao Senhor e temos que ter a mente de Cristo para poder a gente ver as coisas mais além que Deus tem para nos mostrar, isso que eu falo. Glória a Deus. Espiritualidade, o entendimento, como nossos irmãos falam, a nova natureza, a natureza do homem, verdadeiramente Deus mudou a natureza do homem, como o homem era um homem carnal, e agora o homem carnal vive de acordo com os desejos dele, mas o espiritual já vive no desejo espiritual de Cristo, sempre praticando o amor, a paz, como diz do Espírito, e é uma natureza diferente, e é um homem espiritual que vive de acordo com os dons espirituais também, porque para ser espiritual tem que ter dom espiritual, tem que ter o que pede a palavra do Senhor, tem que ter o dom espiritual, aquele que diz que é espiritual e não crê no dom espiritual, acho que está bem longe do reino espiritual. Eu creio que espiritual é um homem que tem uma natureza de Cristo, que crê também nos dons espirituais de Cristo. Amém? Espiritual no meu entendimento, é aquilo que os irmãos falaram aqui, mas também é aquilo que temos que ter com intimidade com o Senhor Jesus Cristo.
é aquela o seu acompanhamento no dia a dia, no que você pratica, está relacionado também a essas coisas, porque não adiantamos falar que somos espirituais sem ser, porque está relacionado ao dia a dia, o seu esforço com a pessoa de Senhor Jesus Cristo. Eu concordo também com os amados, mas eu entendo também que espiritualidade está relacionado também à natureza do que é sagrado, com uma plena comunhão com o Espírito de Deus, que para se aproximarmos de Deus precisamos ser espiritual para entendermos Deus, os seus atributos, para entender a sua natureza. Só quem é espiritual é que entende Deus, e que Deus nos entende quando nós começamos a consagrar nossa vida, mantendo nosso nível espiritual para com Ele. Esse é o meu entendimento. No meu entendimento, espiritualidade é todo conceito que é separado o plano físico do espiritual. Deus é a essência da espiritualidade de tudo, e nossa espiritualidade tem que ser voltada a entender os desígnios de Deus. Então, espiritualidade é todo conceito que é separado do plano físico ao plano espiritual que provém de Deus. Que eu entendo da espiritualidade pastor, para mim, espiritualidade que eu entendo é o estudo de coisas que a gente não vê, mas acredita, é coisa espiritual. A gente não sente, a gente não pode tocar, mas a gente sente, é como o vento, né? O vento a gente não vê ele, mas a gente sente ele. Eu acho que é isso, espiritualidade. Amém. Espiritualidade, eu acho que é isso. É como os irmãos falaram, para mim espiritualidade é uma vida voltada para o mundo espiritual, voltada para Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Escutamos algumas definições. Nós vamos dar um conceito aqui de espiritualidade. Você pode estar pegando o dicionário depois, para você ter uma noção real. Houve vários conceitos, né? Diz assim: espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Tangível é aquele que você pode tocar, que não pode, é alguma coisa que vai além. Então, isso aqui é um conceito. Nós vamos entrar na prática, e essa aula é uma aula que vai dar um divisor de águas para muita gente na vida espiritual e no jeito de você ver o culto, no jeito de você ver o culto, e principalmente aquele que está ministrando a palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar Bíblia, vamos ver Bíblia, vamos ver o que Deus acha disso, e depois a gente vai passar, são um assunto só que ele é um assunto que se divide, é espiritualidade e teologia. Então,
a gente tem um conceito de espiritualidade na Bíblia também, que não está a palavra espiritual, mas tem um outro nome. Abre a tua Bíblia em 2 Pedro 3,18 e alguém lê para mim. Porque tem que estar na Bíblia tudo que a gente passa aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes cresci. 3,5. Não, lá, estou falando com ele lá. Antes cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pronto. Então, o nosso assunto aqui é espiritualidade e teologia. A espiritualidade nesse texto aí entra na palavra graça. Graça. E conhecimento entra como uma palavra que eu disse. Eu poderia ter colocado espiritualidade e conhecimento, mas coloquei teologia, que é o estudo, né, das ações de Deus. Então, nós já estamos começando a ver um conselho de quem? De quem que está falando aí? Apóstolo Pedro, alguém que andou 3 anos e meio com quem? Com Deus, com Jesus, e ele vem dar esse conselho dizendo: crescei na graça. A graça é espiritualidade. E no conhecimento, que é o estudo, no conhecimento de Deus. Para quê? Termina aí, Ergos. Pega o microfone. Antes cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Quando você vê alguém cheio da graça, a gente vai usar esse termo também, graça, que você vai já saber que é espiritualidade. Geralmente você não fala, ou você fala essa pessoa é espiritual, ou você fala, essa pessoa é cheia da graça. Né? A graça de sorrir. Ou uma outra palavra também, essa pessoa está cheia da unção de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele vem dizer que nós temos que unir as duas coisas. Agora eu vou entrar no assunto polêmico, em que há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, ainda era muito polêmico. Nós somos a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus, e o Demar é mais antigo na Assembleia, sabe que muito tempo a Assembleia de Deus proibiu o conhecimento da palavra de Deus em sentido teológico. Foi ou não foi, Rudemar? Ela proibia qualquer um que queria estudar a palavra de Deus e fazer um seminário, porque dizia que o conhecimento mataria a pessoa. E eu sei que muitos morrem. Nós vamos chegar lá, o porquê do morrer. Tem muito ligado à questão da espiritualidade. Então, nós vamos chegar a quem dá ênfase ao conhecimento e esquece a espiritualidade, e outros que dão ênfase à espiritualidade e deixam o conhecimento de lado. Então a gente vai, daí você já está passando aí na cabeça de vocês algumas igrejas, algumas pessoas que vocês já viram, ou que já sabem, o que você pode dar um exemplo também, que eu vou dar um exemplo aqui, de pessoas que eu sei que são espirituais, mas que não têm conhecimento. E pessoas que é espiritual, que tem conhecimento, mas não é espiritual. Mas a vontade de Deus é que siga 2 Pedro 3,18. Né? Mas tem um outro texto que corrobora com esse texto aí de 2 Pedro 3,18. Vai em Oséias 4,6. Outra pessoa, passa o microfone. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6.
Peço que coloque o celular no silenciador. Oséias 4:6. Isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Então, olha aí. O meu povo perece por falta de conhecimento. E aí, no final, porque aí a gente vai falar, não, mas talvez, pastor, era um conhecimento de outra coisa. Não, é conhecimento da palavra. O que é que finaliza aí? Por deixar-te de lado a minha lei. Nós estamos falando de um profeta do Antigo Testamento. O povo deixou de manusear as Escrituras. Como é que nós vamos conhecer um pouco de Deus? Lendo a palavra de Deus. Então, quando o povo deixou de manusear a palavra de Deus e ficar só na questão de ritual no templo, e esqueceram a palavra, o que Deus queria, Deus fez com que o povo, Deus não, o povo próprio se pereceu. Então, esse texto corrobora com 2 Pedro 3:18. E aí nós vamos 4:6, 2 Pedro 3:18. E aí nós vamos entrar na questão o porquê de muito tempo atrás. Hoje a Assembleia de Deus já abriu, né? Hoje eu estudei com vários assembleianos na Juvep e Betel, só que ela tem também um seminário próprio. Então ela já abriu já, tá? A questão desta aula é o quê? Como eu disse de início, a nossa igreja, ela visou esse curso para nós formarmos os obreiros da casa. E que quando esse obreiro fosse para um campo ou uma viagem do pastor, eles tivessem a característica da igreja. Aonde ela é aberta, ter a mesma característica. Então essa é uma matéria que me traz uma felicidade em poder ministrá-la. Porque nessa aula de hoje, nós vamos ver e nós vamos tirar alguns erros nossos, nós vamos perceber também em pessoas que pregam, que manuseiam a palavra de Deus, e nós vamos tirar as nossas conclusões. O que é que está acontecendo hoje? Por que a espiritualidade, 95, 99%, não é ligada à teologia? O porquê? Quem é muito espiritual, geralmente não conhece nada. E quem conhece muito, geralmente não tem nada de espiritual. Como é que você vai ver, vai perceber? Geralmente a gente já tem um senso, a gente já consegue perceber que essa pessoa tem graça quando começa a ministrar. E eu quero dizer para você que ter graça, que ter espiritualidade, vou começar pela espiritualidade, não é falar em línguas, não é gritar. Diferentemente, tem muitos pregadores que eu vejo que estão gritando e estão pensando que estão sendo espirituais. Estão sendo apenas carnais. Eles estão pensando que pelo grito estão sendo espirituais. Mas aquele que conhece um pouco de espiritualidade sabe que ele não está na graça, ele está apenas gritando. Não quer dizer que aquele que é espiritual não pregue com uma entonação maior, porque tem espirituais que pregam com uma entonação maior também. E as pessoas sentem o que é espiritualidade e graça. Então, eu venho de uma igreja que ela dá muita ênfase à espiritualidade. Igreja Deus e Amor. E em questão de espiritualidade, poucas igrejas chegam ao nível dela. Ela é o ápice da espiritualidade aqui no Brasil, principalmente quando o missionário Davi Miranda era vivo, né? Hoje já mudou um pouco. Então era um homem, e como é que você se torna espiritual? Não tem outra forma de você se tornar espiritual
a não ser oração, jejum, comunhão e leitura da Bíblia. Aquele homem, ele acordava às 4 da manhã, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar o exemplo de outros homens de Deus. E segundo a mulher dele, quando ele faleceu, ele toda 4 da manhã abria a janela, dobrava os joelhos, estendia as mãos e pedia para Deus abençoar o seu dia e fazia essa oração ali de 30 minutos. Seu neto deu também um testemunho que um dia os pais esqueceram lá e ele foi dormir e ele acordou num quarto escuro e quando viu estava do lado da avó e apenas um pouco de luz, que já era janela aberta, e o avô dele com as mãos estendidas orando a Deus às 4 da manhã. Então, ninguém pode bater no peito e dizer eu sou espiritual. Quem vai dizer que você ou eu é espiritual é quando nós abrimos as nossas bocas e quando nós falamos de Deus. As pessoas vão sentir a unção. Então você vai no escritório dele lá em São Paulo, várias cadeiras de rodas, vários testemunhos, porque quando abrir a boca, eu digo aqui, não faço parte mais do ministério, quando abrir a boca, o milagre acontecia. Eu lembro de um testemunho de um pastor que falou comigo, ele gravava na época em vinil, e lá na igreja a mulher pegou um e levou para a casa dela, lá no Rio de Janeiro. E ela tinha um filho muito problemático, com drogas, com bebidas, e lá ela colocou a oração do homem de Deus. Quando ela colocou, o filho estava chegando. O filho já tinha um tamanho grande, valente, e quando ela colocou a oração daquele homem de Deus ali, aquele filho dela cai manifestado. E foi liberto através de um disco de vinil. Isso é espiritualidade. Espiritualidade nós não achamos em algum livro teológico. Nós não achamos em filosofia. Platão, Sócrates. Isso é para cá, para conhecimento. Espiritualidade, não há outro caminho, como eu já disse, a não ser oração e jejum. Existe na história dos apóstolos, quando você olha os apóstolos Pedro e Tiago indo ao templo a hora nona, e eles olham, tem lá um coxo, não é? Pedindo dinheiro, né? Pedro e João pedindo dinheiro, ele diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, porque eu tenho te dou Jesus Cristo, levanta e anda. Quantas vezes eles iam ao templo? 2 vezes, além da oração deles. Existe um livro que contém a didaquê é como os apóstolos se comportavam naquele período, e esse livro traz que os apóstolos jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana os apóstolos jejuavam. Se eu não me engano, é 4ª e 6ª-feira. Então, para quê? Para manter a espiritualidade que Jesus passou para eles. Jesus, tendo todo o conhecimento de toda a ciência, ele foi o que mais nos mostrou como sermos espirituais. Porque Jesus se afastava frequentemente, ia para onde? Para o monte orar. Ele, sendo Deus e sendo homem, ele ia orar. E muitas das vezes ele falava: fica aqui um pouquinho que eu quero ter um particular ali com o Pai. E qual a consequência dessa espiritualidade? Deus ser glorificado, como foi lido aí em 3,18. Pela tua espiritualidade e pelo teu conhecimento, Deus vai ser glorificado. Agora,
não é uma coisa fácil de se lidar. Não é uma coisa fácil de se unir. Como eu já disse, 95 a 99 de quem é espiritual não tem conhecimento. E quem tem conhecimento não é espiritual. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Levanta a mão, pode falar. Pega o microfone. Uma dúvida não, mas um negócio para... Entramos num assunto muito polêmico. Muito polêmico. Principalmente para quem é novo convertido. Na igreja, eu não posso dizer o nome, por falta de ética, mas a pessoa que foi morto e Deus ressuscitou por 2 vezes, pastor, presidente, e se embaraçou com essas coisas de tudo revelação. Só quer revelação. Não, gente. Deus dá os dons, mas os dons não é para ser usado como a gente quer, né? Quando Deus quer, né? O dom da revelação, o dom da profecia, o dom da cura, todos os dons tem que usar com zelo. E o camarada se embaraçou com uma turma que entra nas casas. Hoje eles não estão mais aqui em João Pessoa. Se tem, deve ser uma partícula. A gente tem que ter muito cuidado com quem vai na nossa casa. Tem que ter muito cuidado com quem a gente vai ouvir. Tem que ter cuidado com doutrina de demônios. E esses camaradas entraram lá na igreja e falaram lá no Geisel que um disse que era Elias. Eu disse, eu não estava presente no negócio desse, porque eu sou altamente só Jesus. Entendeu? Então, pastor Júnior, um camarada entrou lá em Sapé, embaraçou a mente do ungido. Eu disse, eu não sei negócio desse não. Do homem supostamente espiritual. Sim. Muito espiritual. Muito espiritual. Tudo 24 horas ligado. Eu não creio nesse negócio. Ligado no céu. A gente está 24 horas ligado no céu. Eu não acredito nisso não. Eu acredito que todo dia a gente ora. Mas 24 horas, nem se um minuto você pensar numa comida, não pensar. Aí, peraí, meu irmão. Aí o que aconteceu? Se embaraçou, se afastou e disse, e agora está dizendo que o nome de Jesus não é Jesus. Aí eu disse, pode ser lá no hebraico, mas nós não somos hebraicos. Nós estamos no Brasil. O povo quer trazer os costumes de outro lugar para cá. Não, irmão, eu não vou expulsar o demônio ou uma doença em outro nome se eu aprendi no nome de Jesus. E até hoje tem acontecido, né, os milagres do Senhor, né, aqui nas nossas vidas. Então, não adianta esse povo trazer uma outra coisa. Aí o outro camarada começou a escolhambar com o Espírito Santo, escolhambou com o Espírito Santo e escolhambou com Jesus. A Bíblia diz que há pecado a blasfêmia contra o Filho e contra o Pai, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Né? Então a gente tem que ter cuidado com doutrinas que estão trazendo por aí, estão se espalhando. E eles dizem que não precisa estar em templo, não. Que baixa numa casa e faz reunião e pronto. Estão fazendo isso. Estão espalhando esse negócio. Amém? Então, como ele falou aí, aparentemente era um pastor muito espiritual. A nossa igreja é uma igreja que ela crê nos dons da revelação. Só que sempre eu digo, nem todo dia Deus revela, irmãos. Nem todo dia Deus revela. Então, uma das questões de eu sair do meu antigo ministério é porque era isso também. Deus revela, mas todo dia Ele vai estar revelando? Não. Eu não creio. Todo dia tem que ter todo dia, se você vier para uma igreja, todo dia tem que te dar uma profecia? Eu não creio. Eu não creio. Né? Todo dia Deus tem que dar uma cura divina? Todo dia. Todo dia Deus tem que abrir uma porta? Ele abre porta. Todo dia Deus está falando com Deus. Olha, irmãos, para falar com Deus, não é qualquer um que tem uma intimidade com Deus, não. Então, se todo dia Deus revela, porque Ele revela também através da sua palavra, né? Tem quem creia, eu não creio dessa forma. E aí as pessoas querem acostumar o povo, querem se passar espirituais e começam a dar revelação e profecia da carne. E curas que não há. Por quê? Porque sentem uma pressão, começaram a fazer uma coisa e aí se sentem pressionados em fazer. E acostumam pessoas
vir não atrás da palavra, só no final do culto que vai ser a revelação de Deus. Então aí é onde está o perigo, não é? Tem pessoas casando através de profecia carnais. E separando também. E Deus não deu essa. Não é? Justamente. Então, é veneno na panela. Tá? Pode falar. Tem uma igreja perto de nós lá, que se você for 4 cultos por semana, 4 profecias, 4 revelações para você. Todo dia que tem culto tem revelação para você. Aí é o que eu digo, o povo está se corrompendo, está esquecendo do propósito, que é a palavra. A palavra, a Bíblia diz que a palavra é Jesus Cristo. E está deixando de usar Jesus para usar uma profecia, uma revelação que Deus não está mandando, porque a Bíblia fala só vem revelação também através da palavra. E hoje, quando você chega na igreja, muito essas coisas, procura mais o que Jesus tem para dar, né, amado? Do que a própria palavra, que é Jesus Cristo. E lá você vai, 4 dias, 4 revelações. Quem quiser de revelação, eu digo onde é. Porque ele é 4 dias. Vai ser direto, o resto da sua vida. Com certeza está tendo revelação carnal, tá? A gente tem essa certeza. É só ver quanto tempo eles estudam a palavra de verdade, né? Justamente, tá? Então, amados irmãos, esse assunto, ele é polêmico, porém ele é bíblico. Qual a característica de uma pessoa espiritual? Como nós vamos perceber que essa pessoa é espiritual? Ontem eu preguei sobre um diácono. Abre aí em Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos capítulo 5. A gente vai ver alguma característica de um homem que vai unir esse tema de hoje aqui. Atos 5. É 5 ou é 6? 5, né? Seis, versículo 8. Olha aí. Olha aí a palavra novamente. Ora, Estevão, cheio de graça e poder. Olha aí. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha que essa parte aqui eu nem apliquei ontem. Quem estava aqui ontem, os membros da casa viram, mas eu trouxe para uma outra aplicação. Então, olha aí. Pastor Wellington disse aí que a revelação é através da palavra. Mas existem revelações que Deus revela ainda oculto, escondido, que não está na palavra. Quer um exemplo? Nabucodonosor, quando sonha. E aí ele disse o quê? Eu quero que vocês me interpretem o sonho. Aí chegou um mago e disse o quê? Diga o sonho. Ele falou, não, agora eu não vou dizer nem o sonho. Quero que vocês digam o que eu sonhei e me dê a interpretação. Aí diz, não há no mundo quem possa fazer isso. Então eu vou matar todos vocês, magos, adivinhadores, quem foi? E nisso, Daniel era um homem que era usado, tinha uma sabedoria, inteligência, e Deus dava ali as visões de revelação. Daniel também ia morrer. Então é falado para ele, ele vai falar para os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e pede para que orar a Deus, para que Deus tenha misericórdia dele. Deus faz o que na mesma noite? Revela o oculto e o esconde. Deu o sonho e a interpretação do sonho. Quando ele é colocado na frente do rei, a Bíblia diz que o rei ficou estarrecido, com o olho vidrado, e caiu já nos pés de Daniel, dizendo, esse é o Deus verdadeiro. Deu a revelação e mostrou a interpretação. José também no Egito, né? Lá no faraó. Então Deus, ele revela-se. O problema é que as pessoas estão usando de má fé para atrair as pessoas, querem todo dia. E as pessoas ficam acostumadas de todo dia levar revelação carnal, ou profecia carnal, seja lá o que for. Não é? Pode falar. Pega o microfone e fala.
Pastor, as pessoas que passam revelação e profecia, quem são responsáveis pelas profecias e revelações? Se for de Deus, é Deus. Que a revelação ela tem que vir de Deus e a profecia tem que vir de Deus. Se diz assim, assim diz o Senhor. Se não for, está sendo da pessoa. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. E se não tem nada a ver com Deus, não vai acontecer. Se for, vai acontecer. Isso está na Bíblia. O profeta que profetizar e não acontecer, o que aconteceria? Pela lei? Morto, não é? Então, quem é responsável? É Deus, que usa o seu vaso. Por exemplo, uma outra revelação. Ananias, quando estava orando. Ananias, Deus disse que Deus se apresenta a Ananias, a Bíblia diz que ele estava orando. E Deus falou o que para ele? Como é que Deus falou para ele? Através da palavra? Não, Deus falou. Disse, olha, ainda disse rua. Vai à rua direita, disse nome. Um nome de um homem chamado Saulo. Vai lá na casa e ora nele. E Deus já tinha revelado para Saulo também. Ei, vai chegar alguém aqui. Revelação. Mas esse Ananias estava fazendo o quê? Orando. Então, como é que a gente conhece uma pessoa espiritual? Se você vê uma pessoa se dizendo espiritual, ou chega na tua igreja, ou chega no teu altar, você convida, e você vê aquela pessoa passando um monte de coisa de Deus, você tem um mínimo de conhecimento dessa pessoa, você sabe que essa pessoa não ora, você sabe que essa pessoa, muitos são errados, muitos são amigados, muitos são prostitutos, beberrões, não tem nada de espiritualidade, aquilo ali é carne pura. Agora, se tem um Ananias, você conhece, você vê, não, aí é homem, aí é mulher de Deus. Aí é mulher de Deus, é homem de Deus. Pode falar. Como saber se uma revelação é de Deus? Nós vamos chegar. É aquilo que eu te falei. A revelação é algo que é oculto. O que é oculto? Aquilo que está escondido. Geralmente a revelação ela vem, ou só a pessoa sabe, ou ela não sabe ainda o que vai acontecer. E geralmente acontece depois. Eu tive uma experiência ano passado, na nossa igreja do Poço, seus irmãos estavam lá no dia, eles vão... Deus me revelava que na casa de uma irmã, Deus estava dando um livramento de morte. A irmã Lúcia. E no outro dia, o esposo dela, e nós quando oramos, quando nós cremos quando Deus revela, é para Deus livrar. E olha que essa mulher estava em um processo ainda de cristianismo. E no outro dia o esposo dela teve um início de infarto. Chegou no hospital de Cabedelo, e ali já fizeram o procedimento, já estava com aquele infarto inicial, do nada. Quando eu estou abrindo a igreja na quarta-feira, ela já está na porta da igreja. A fé daquela mulher aumentada. Pastor, eu quero dar o testemunho. Porque teve o culto na sexta. Na quarta foi a revelação e na sexta ela estava, e ele está internado ainda, mas, minha irmã, Deus revelou, disse que o livramento de morte, então tá bom. A fé daquela mulher foi aumentada, Deus se mostrou presente, aconteceu, e essa mulher, até hoje, ela crê nos dons. Então aconteceu, não era da igreja, frequentava, e nem ele era cristão. Então a tua resposta é essa. Como saber? Vai acontecer. Ou geralmente a pessoa sabe, ou vai acontecer através da revelação do Senhor. Tanto a revelação como a profecia. Então, vamos olhar aí para esse homem chamado Estevão. Olha só o que esse homem fazia, irmãos. O 6, o 8 já vem de cara. Estevão cheio de graça, ó. E espiritualidade. Cheio de graça. E o quê? E poder. Poder no grego é dunamis. Dunamis significa, sabe o quê? Dinamite. Dinamite. Esse poder aqui
Dunamis ou dunamás, depende da... Mas significa dinamite. Eu creio que nunca um de vocês aqui já viu uma dinamite explodir. Eu já vi, porque fui militar. Alguém já viu? Meu pai já viu, nós já fizemos treinamento e a gente sabe. E o treinamento, quando uma dinamite cai, vem caindo, é que ela faz uma zoada, a bomba. Né? Ela faz aquele assovio. Você já sabe que é um negócio que vai cair ali. Então você tem que baixar e deixar seu rosto de lado. Não pode nem ficar assim. Então, de 25 centímetros para cá, o que tiver em pé, ela rasga tudo. Porque ali é pólvora prensada com ferro moído. Então, o que tiver, rasga no meio. Homem, árvore, tudo. Então, esse poder aqui é dunamis. Esse é o poder. Há uma causa para quem é espiritual. Há uma causa. Qual a causa? A causa é, o que antecede a pessoa ser espiritual? A oração, a comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor, se torna essa pessoa espiritual ou cheio da graça, esse outro termo. Qual a consequência? Poder. Não tem para onde ir. Se você é espiritual mesmo, não enganador, se você é de oração, se você é de jejum, se você deixou o pecado de lado, se você pecou, confessou, perdoou, você é uma pessoa espiritual. E se você entra na comunhão diária com Deus, é claro, como o Rildemar falou, não tem, é verdade, uma pessoa ficar 24 horas só pensando em Deus, se você pensa no alimento, você já deixou. Então, a questão aqui, não tem como uma pessoa ficar 24 horas. Não é? Então, aí já arrebata logo. Não é? Já mora logo no céu. Então, a pessoa espiritual, a consequência é poder. Leia aí comigo. Estevão, cheio de graça e poder. Quem sabe aqui o que é prodígio? Hã? Algo sobrenatural, né, pastor? Não é milagre. O que é um milagre? Hã? O que é um milagre? Pode falar, gente. Quero escutar. O que o homem não consegue fazer? Vai mais. Vai? Glória. Que aparece, a alma não existe, que traz a existência. Vamos lá. Sobrenatural, uma coisa que está acontecendo, que Deus dá uma volta por cima e faz acontecer. Cita um milagre. Um milagre. Pronto, já aconteceu comigo já um milagre na minha vida. Deus me resgatou do mundo da cachaça e trouxe para Jesus. Deus é um milagre. Mas não é aquele milagre. Tudo bem, é um milagre. Mas me diga um milagre daqui da Bíblia, aqui, um milagre que geralmente as pessoas ficam... O cego de Jericó. Diga aí. A filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico de 38 anos, o cego de Jericó, as muralhas de Jericó, Moisés, quando tocou no bastão e o mar se abriu, né? A cura de Naamã, né? Rapaz, então vamos lá. Vocês citaram milagres aí, realmente milagres. Um coxo levantar é um milagre, meu irmão. Eu ainda espero ver no meu ministério um coxo levantar. Espero. Então isso aí é causa da espiritualidade. Mas prodígio não é milagre. Prodígio está além do milagre.
Muito bem. Prodígios são maravilhas de Deus. Me diga uma maravilha. Jesus. Lázaro. 3 dias. Imagine você, um de você aqui, obreiro. Chega alguém para você, Diácono Gil, Hildemar, Alexandre, e você é muito amigo, vem aqui na minha cidade, hoje que eu consegui falar com você. Ou então chama o teu pastor Paulo, o teu pastor, vem aqui, meu irmão morreu, e você sente comovido. Você não serve a Deus, você não serve num Deus que cura, que liberta e cura. Vem aqui, ele já está, mas quando foi? Já está enterrado há 3 dias. E aí? Qual é a tua reação? Você vai lá? Aí eu pergunto, Elias quando subiu, foi arrebatado. Quando ele, né, na carruagem de fogo, ali é o quê? É uma maravilha? Ali... Maravilha sempre é, né? Porque aquilo ali foi um caso Desaparecer. que aconteceu apenas com o Enoque, né? Enoque também não viu a transladado. morte. É. Mas essas maravilhas aqui que nós estamos falando é que o homem ali foi o próprio Deus quem fez, quem conduziu, o de Elias e Enoque. Aqui é um homem, um diácono, que estava fazendo prodígios. E prodígios e maravilhas quem fez foi Jesus. Jesus fez vários milagres. Prodígios e maravilhas também. Então Jesus vai lá. Os discípulos, Jesus falou, calma, espera um pouquinho. Jesus sabia o que estava fazendo. Por quê? Na cultura judaica, até o 3º dia, eles diziam que o Espírito podia voltar. Jesus, conhecendo a cultura, porque ele era judeu, ele disse, acalma, deixa que eu sei a minha hora. E aí, depois de passado o terceiro dia, Jesus chega, as irmãs chegam, Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, chamou quando ele estava vivo ainda doente. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria ressuscitado, teria vivido. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que no último dia, Marta, eu estou hoje aqui, ele vai ressuscitar agora. Porque eu sou Deus e eu posso tudo. É hoje que ele vai viver. Tira a pedra. Aí junta fariseu, junta saduceu, junta zelote, junta curioso, junta quem é crente, quem não é crente. E lá, Jesus sabendo, Jesus olhou para o pai e disse, Pai, obrigado por esse momento. A Bíblia diz que ele chora. Que ele chora. E as pessoas dizem, eu creio que na cabeça de muitos, você é um louco, o que esse cara vai fazer? Vai passar uma vergonha agora. Imagine lá, você, vou voltar no assunto. Nós aqui, pastor, e você, vai lá no interior, está 3 dias. Você lá, coveiro, abre aí abre essa cova aí. O que? Manda abrir a cova. Lá vai o coveiro. Aí a cidade todinha vai lá te ver. Abre o caixão. Morto, sai daí agora. Levanta em nome de Jesus. Diz aí, como é que teu ministério, todo mundo vinha atrás de ti aqui. Tua igreja desse pequeno ia... Não, tua agenda, tu tinha que ter 3 secretários. 3 e a agenda para 4 anos estava lotada. Já imaginou? Isso filmado, do jeito que hoje todo mundo, pessoa está acidentada, em vez de ajudar, está filmando? Imagine você chegar aí, pode tirar, levanta, e você não ia ter agenda para 5 anos, ia estar super lotado. Só para as pessoas serem curadas, libertas. Essa não, Jesus veio para dar liberdade aos cativos, curar e libertar também. Mas o principal alvo foi o quê? Libertar da opressão espiritual. Pode falar. Pega o microfone. Então, uma vez o diretor do presídio de Santa Rita me chamou chorando para me orar pela esposa dele que estava internada, e o médico disse que ela não passava mais nem 10 dias viva, que ele
falasse com ela porque ela ia ser anestesiada e estava em estado terminal. E ali eu orei, mas eu disse para ele o seguinte: olha, eu vou orar, sei que minha fé é pouca, mas lhe garanto que Jesus só vai curar ela se for da vontade dele. Mas se não for da vontade dele, o senhor tem que se conformar. E aí, quando foi com 8 dias, ela partiu. Porque nós sabemos que só ressuscita quem Deus quer. Não adianta, tem pessoas que Deus fala que nós nem ore, quanto mais ressuscitar. Quem concorda? Eu não concordo. Quem tem o dom de prodígios obedece à ordenança de Jesus. Jesus disse o quê? Eu vou para o Pai e vocês farão o quê? Obras maiores que eu, porque eu vou para o Pai. Pode falar. A gente estava, eu, o pastor Wellington, evangelizando, e tinha uma mulher que estava chorando com outra pessoa. E essa mulher gritou e disse: me ajude. O meu irmão, o meu irmão está na pedra, vá lá. Olhei para ela, olhei para o pastor Wellington. E agora? Estreitou para a gente. E aí? Aí ele disse: a gente vai ou não vai? Eu falei: não, seja da vontade de Deus. Foi orar de longe, né? Não fomos lá. Porque não fomos autorizados, porque se fomos autorizados por Deus, Deus vai fazer prodígio acontecer. Então, eu vou agora comentar aqui, vou primeiro terminar aqui a questão de Jesus, depois comentar do diácono, depois a sua. Então, Jesus, aquele cenário todo, está preparado, os 3 dias já passaram, para não dizer que era o que estava na cultura, voltaria, Jesus deixa passar, e ao 4º dia ele diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem ressuscitou, levantou, já não tinha mais doença que tinha matado ele, levado ao óbito, já estava são, curado, e todo mundo ali louvou a Deus. Esse diácono, ele tinha graça e tinha poder e fazia prodígios. Não disseram aqui os prodígios que ele fez. Mas ele fez, porque poder, dinamite. Ele fazia alguns prodígios. E ele era um homem, você vai ler depois, que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém faz prodígios sem o Paracletos. Quando Jesus foi, os discípulos ficaram: não vai não. Ele falou: eu tenho que ir, porque se eu não for, o outro Consolador não vai vir. Então, enquanto Jesus estava na terra, ele era o Consolador, ele consolava. Mas quando ele se ausentou, ele teve que enviar. E o Espírito Santo é poder na vida do homem. Um homem espiritual não tem como se apartar de um homem ou uma mulher espiritual sem ser cheio do Espírito Santo. Mas como, pastor? Eu conheço alguém que é espiritual, mas não é cheio do Espírito Santo. Essa pessoa é religiosa. É diferente. Essa pessoa é religiosa. É uma pessoa calma, é uma pessoa pacata, é uma pessoa que ora. Mas você não vê sinais do Espírito de Deus nessa vida, que é o que vai dar esse poder. Então vamos lá, para a questão do diácono Gil. Ele falou, tudo bem, a gente entende, uma caminhada, um início de caminhada. Eu não creio assim porque, se uma pessoa chegar para mim, pastor, vamos orar, e o médico deu quantos dias? 8? 10 dias. Então nós sabemos que a Bíblia diz que uns têm o dom da cura, outros têm o dom da profecia. Mas a Bíblia também diz universal, que aqueles que creem. Vamos lá para Marcos 16. Marcos 16. Diga. Pega o microfone. Nas experiências de cura
como eu já tive várias, né? Então, eu tenho visto as pessoas falar dessa forma aí, e eu também fico com o pé atrás, porque Deus não deseja que ninguém morra, mas quando Deus quer guardar alguém, aí não adianta oração nenhuma, não adianta remédio, não adianta médico, tudo bem, mas quando Deus quer exercitar a nossa fé, e eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa que está ali há 1 ano de cama, aí chega crente e diz assim, não, isso aí é porque é isso aqui é porque não sei o quê. Não adianta, quem sabe ali é Deus, se Deus permitiu, é porque Deus permitiu, né? Então, se ela está ali sofrendo, é porque o testemunho, quanto maior as dores, quanto maior o tempo de enfermidade, maior é a vitória. Aquela mulher passou 12 anos no fluxo de sangue. 12 anos não é 12 meses, nem é 12 dias. É muito tempo, 12 anos. Aquele homem, 38 anos. Então, o tempo de curar é com Deus. Agora, Deus derrama os dons sobre nossa vida, os dons da maravilha. Isso aí é com Ele. Se Ele quer usar Pastor Júnior para uma área de libertação, Ele faz. Se Ele quer usar Jerônimo para curar, ou qualquer um de nós, Ele cura. Mas também quando Deus manda falar, não só para uma pessoa que está no presídio, ou uma pessoa que está no meio da rua, está rebelde. Irmão, é muito sério. Eu estava numa igreja, pregando ali no bairro São José, e fui convidado por um pastor de lá. E eu chamei aquele jovem de 18 anos, rebelde todo, na última cadeira. Eu disse, vem aqui à frente. Aí ele veio com a cara troncha, e eu olhei para a cara dele, Jesus está te convidando hoje para tu retornar. Tu queres? Ele olhou assim para a minha cara e virou a cara com a cara tão feia e disse um não bem grande. Aí eu disse, pois um não bem grande que tu está dizendo hoje. Eu te digo assim, ó, Deus está te dando a última chance hoje. E para tu saber que o Senhor está aqui no comando, Ele vai permitir, mas não vai te perder para Satanás. E vai ser em poucos dias. 3 tiros ele levou no meio da rua lá do bairro. Entendeu? Então, eu estava lá no presídio. Aí tem um povo que diz assim, olha, irmãos, leve palavra de flores para aqueles homens. Aí eu disse de conforto, eu disse, né? Tá certo. Quer dizer que palavra dura é só para mim. O único que pecou nessa terra foi eu, né? Aí eu estou lá no hospital, todo amarrado, cheio de sonda, cheio de aiui, de gritos e dores, e só eu é que mereço uma palavra dura. Aí eu fiquei calado e fui evangelizando lá dentro. Mas lá dentro tinha um, quase da altura de Jerônimo, grande, imenso, bração tamanho do mundo, mas ele não tinha reverência nenhuma, e ele zombava todos os pregadores, e ele teve a chance, e ele jogou a chance fora. Só que nesse dia foi comigo, ele pegou em bomba, porque nesse dia o Senhor me pegou e olhou para ele, e eu disse, moço, conte os dias e as horas, tu que está atrapalhando a obra, tu que não quer aceitar a obra, tu que não quer aceitar a palavra, tu que rejeita Deus, e além do mais, não é nem por rejeitar, é porque tu está atrapalhando aqui o culto. Deus vai permitir o espírito da morte passar aqui, e para tu saber, vai ser em poucos dias, não deu uma semana, Gil, no Silvio Porto, ele caiu no chão e o sangue esborrou pela boca, e o sargento ligou para mim e disse, Rildemar, aquele cara caiu morto ontem à noite. Com Deus não se zomba. Amém? Então, nós vemos aí o quê? Então, como ele falou, o que ele falou aí? Que a palavra se cumpriu, não, a gente vai entrar. A palavra se cumpriu na boca dele daquilo que Deus falou. Então, nós, quando ele falou, quando lá o rapaz veio pedir a oração para ele, ele disse, eu vou orar, e se Deus quiser, Ele vai curar. Aí o Redemar disse, nós temos visto, realmente, se alguém orar, só se Deus quiser. Tudo bem, depois a gente vai entrar em Marcos 16:15. Por isso que eu disse que essa aula ela é um divisor de águas, ela é polêmica, tá? E eu faço uma pergunta como eu fiz um dia aqui na igreja. Me diga alguma vez na Bíblia que alguém chegou precisando de uma cura, de um milagre, e Jesus disse não.
em todo o evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegava um leproso, ai Senhor, Marcos 8:1. Mateus 8:1. Deixa aí Marcos e abre Mateus aí. E alguém lê para mim. Vou dar só um exemplo. Alguém lê com o microfone aí, por favor. 8:1, né? O leproso Isso. purificado. Isso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Pode ir. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai mostrar ao sacerdote. Apresenta-se a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ok. Isso aí é apenas um exemplo. Leproso chegou, Senhor, que leproso inteligente, que coisa magnífica. Outros estavam perto e morreram. Outros não. Senhor, se tu quer, bem falado pelos irmãos. Se Deus quiser, Ele quer. A questão é, Deus quer. Quando Ele falou, vou orar, se Deus quiser, aí muitas vezes Deus não entra nessa oração. Por quê? Por falta do conhecimento. Deus quer. Aí muitas vezes nós oramos com a dúvida. E na dúvida, Deus não opera. A mulher estava lá comendo, lá queria... Senhor, Jesus falou, oh, minha filha, eu vim para os judeus. E aí Jesus usou uma figura. E aqui tem uns cãezinhos, e vai cair o quê? Aqui vai cair as migalhas. Oh, Senhor, até da migalha eu quero comer. Jesus, vai, minha filha. Vai, a tua fé te abençoou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Está lá Jesus cansado, o povo, oh, Senhor, minha filha, filha de Jairo. Jesus chegou lá e disse, não, hoje não dá para curar tua filha não, rapaz, estou cansado, e o ministério é grande, porque se fosse hoje, alguém com esses dons, olha, quem é? Não, a filha da fulaninha de tal, não, estou cansado. Quem é ele? É empresário? O que ele tem? Quem é? Para eu poder ver se eu vou? Não, e Deus dando dom da pessoa. Jesus foi lá, Talita cume, não é isso? Entrou Talita cume, levanta, não foi? Pegou os pais, os outros chegaram, não vai incomodar o mestre não, já está morta, para que fazer isso? Ei, pegou os 2 discípulos chegados, Pedro e João, entra aqui comigo, porque muitas vezes a gente tem que andar com pessoas que têm a mesma fé, não adianta tu andar com frio não, não adianta andar não, que aí o outro já vai ficar, ih rapaz, esse cara vai querer inventar o quê? Tem que estar na mesma fé. Pastor. Pode. Então, diante de tudo isso, hoje, o que impede um milagre? Se, por exemplo, a pessoa que anda na presença de Deus, anda em comunhão e espiritualidade naquilo que Deus quer, então, se a pessoa anda corretamente como um cristão, porque hoje não é operado os milagres, por exemplo, como eram operados antigamente. É isso aí que é o cerne da aula hoje. Porque Jesus diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores de sementes, não é? Fareis grandes coisas e fareis ainda maiores, porque se fará em seu nome. E hoje em dia a gente não vê essa fé promovente desses milagres que aconteciam antigamente. Essa eu já vou responder de cara. Depois eu posso explicar. Essa eu já vou responder de cara. Preguiça. Preguiça. De cara eu vou responder essa. Olha para a vida dos apóstolos, olha para Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? É as atitudes dos apóstolos. Olha para eles. Os caras deixaram tudo para viver para Deus.
Deixaram mulher, deixaram esposa, deixaram pescaria, viviam fazendo obra para Deus, iam para a Grécia, iam para a Europa, viviam no templo, viviam pregando na escadaria. Estevão morreu na escada. Preguiça. A palavra de Deus, além de... Pedro morreu, os apóstolos morreram. Será que essa palavra se findou? Se findou, então vou viver só umas coisas daqui. Não, isso aqui, cura não é para hoje. É claro que nós não devemos dar o evangelho a ênfase da cura, mas o evangelho também de cura. A cura divina, os milagres, não é o evangelho, como Hernando Dias Lopes diz, mas ele abre portas para o evangelho. Abre ou não abre? Pega o incrédulo canceroso, vai lá e ora nele, então vem uma campanha na tua igreja e essa pessoa é curada. Vê se ela não vai olhar para o evangelho diferente. Muitos não entram, mas a maioria, depois de passar por uma fase dessa, vem para o evangelho. Então essa resposta aí é rápida, preguiça. A outra, porque não acontece mais hoje, é isso aqui vocês também vão concordar de cara. Não é obrigado, como o irmão falou, o que eu falo aqui não é obrigado, tá? Eu venho de uma linha que tem várias igrejas, você tem sua livre... você pode pensar do jeito que você quer também, eu estou apenas passando aquilo que eu creio e que eu busco em alguma coisa da Bíblia aqui. Por exemplo, Rildemar deu aí uma profecia, aconteceu. Alguém acha aí os dons do Espírito Santo. Nós vamos ver lá que tem pessoas específicas que têm esses dons. Muitas vezes não aconteceu com o diácono Gil. Se tivesse uma professora lá que tem um dom da cura, ou da fé, que é um dom da fé também, tinha orado, ou também. Não se sabe se foi ele duvidou ou não. Essa mulher teria sido curada ou não, e esse homem teria dado glória a Deus. Também sabemos que há causas que toda a igreja pode orar, o apóstolo maior pode orar. Quando Deus realmente ele quer trabalhar uma causa, nem toda a igreja orando vai fazer efeito. Mas que a vontade de Deus é que as vidas sejam abençoadas, é realmente Deus não... Eu não vejo Deus achando lá do céu graça assim, ó. Tá lá, tá se doendo de câncer. Não vejo isso. O leproso chegou, a Bíblia diz que em vários momentos Deus chorou. Deus chorou por ver a humanidade atrás dele, atrás de pão. Deus falou, vocês estão vindo atrás do milagre, dos milagres daquilo que eu posso dar. Olhou e chorou, os campos estão brancos. Orai ao Pai, rogai a Ele que mande ceifeiros, porque os campos estão prontos. E a Bíblia diz que ele chorou. Sim, vamos falar. Eu sou prova viva também, pastor, que eu orei para uma mulher que ela disse que ia fazer uma cirurgia, que ela disse que ia perder os 2 seios, que dentro dela estava nascendo um câncer, é um nódulo. E ela, quando me pediu oração, eu orei, eu não sabia de nada disso. Depois, quando eu fui visitar a casa da minha mãe, uma pessoa tinha me dito, não tem aquele dia que você orou por essa menina? Ela ia passar pelos médicos. E ela contando aqui, no dia que você orou por ela, Deus fez um milagre na vida dela. Quando ela foi aos médicos, o médico disse, você não tem mais nada. O que aconteceu? Ela disse, alguém orou por mim. E eu nem sabia que eu tinha orado por essa jovem que, aliás, tinha esquecido que eu tinha orado. E Deus, ele fez um milagre. Deus operou um milagre. E até eu falei para a jovem lá, disse, olha, o milagre quem fez foi Deus. Meu nome, deixa para depois. Usou o nome do daquilo Senhor, que conhecia. O nome do Senhor tem Não que é? ser glorificado. Então, só para a gente entrar aqui em Marcos 16, a pergunta dele aí, de cara, primeiro é a preguiça e o segundo é o secularismo. O que é o secularismo? É a pessoa que está se envolvendo nas coisas mundanas, as empresas, são negócios, e aí Deus chamou, tem um chamado, e aí você pode dar polêmica, e você vai dizer que vai querer comer melhor, querer ter um carro melhor, querer ter uma casa, você tem uma de 2, você vai querer ter uma casa de 4 quartos, uma mansão, aí você vai ter que trabalhar mesmo. Aí você vai ter
10% para Deus e 90% para o mundo secular. O que é secular? É tudo que não é voltado para Deus. Aí você não vai poder expulsar nem um mosquito. Porque não vai ter isso aqui, ó. Quantos pastores eu vejo, irmãos? Já tive também. Eu já tive pastores com graça. Já tive também pastores sem graça. Chegava e ficava assim. Formados na teologia, formados em outras áreas secular. E aí, meu irmão, é porque Jesus, Ele salva. Porque Jesus, Ele entra na minha vida, na tua vida. Se você crê, a tua família toda vai ser salva. Aquele sermão frio, morto, xuxo. Aquela pessoa que está ali e fala, meu Deus, o que é isso? Sermão pálido. Estevão pregava com graça e poder. E a consequência da graça e poder eram prodígios. Prodígios. Mas por que essas pessoas chegam assim? O pastor, que ele vive só para pastorear, ele não tem desculpa. Ele tem que ser cheio de graça e de poder. O culto dele tem que ser espiritual. O culto dele tem que chamar a atenção dos de fora. Nós chamamos também a atenção de Deus quando a igreja é espiritual. O pastor secular, geralmente, ele dá, sempre eu falo, sopa rala. Você sai dali não alimentado. Muitas vezes você escuta até um sermão, vocês já fizeram homilética? Para quem passou por um seminário, faz 1 ano de homilética, sabe até esboçar certinho, mas o sermão é totalmente morto de vida. Não tem vida, não tem graça o sermão. É apenas conhecimento, muitas vezes humano, muitas vezes teológico, mas sem graça, sem poder. Não vai impactar. Muitas vezes aquele que não é certo também, às vezes aquele que mal sabe ler, mas tem uma espiritualidade enorme, é homem de mulher de Deus, prega e o doutor se converte. E muitas vezes o doutor prega e nem as pessoas que estão menor do que ele se convertem, porque não tem graça, não tem poder, não tem unção. Então, vamos lá para Marcos 16. Texto conhecido, muito conhecido, vocês conhecem. 16, 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Para aí. Parou. Nós, da nossa igreja, nós somos muito criticados, porque hora e outra, frequentemente, quem é daqui sabe que pessoas manifestam. Aí eu sou culpado? Não. Eu oro, eu busco isso. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem vai seguir alguns sinais. E um dos sinais é que os demônios não aguentam uma oração de graça e de poder. Não aguenta uma imposição de mão. Quando você chega, o demônio começa a ficar tremendo. Quando muitas vezes eu lendo a palavra de Deus, meu pai estava uma vez em Bahia, foi a primeira vez eu lendo a palavra, o demônio manifestou. Na leitura, e a leitura é um demoniado gadareno. Lá no Mar Andreasa. Lá no Mar Andreasa. E para o meu conhecimento, que eu fiquei, pasmem, ficaram lá um pessoal tentando, coisando, era um diácono e um pastor, eu não sei se, acho que essa já foi outra vida, mano. O pastor e o diácono tentando lá, e no final eu tentando ler, e aquela mulher manifestada, e aí alguma coisa em mim, vem, traz para frente.
Traz. Aí ali impomos as mãos, e eles estavam impondo lá, e não estava acontecendo nada. E colocamos as mãos, oramos, como crendo, porque o corpo dessa pessoa não pertence aos demônios, e no nome de Jesus saiu. Quando sai, a menina levanta e diz: pai, o pai era o pastor dela, e o diácono era o irmão. Vou falar o nome porque é ética. Meu pai sabe quem é. E aí ele disse: pastor, hoje ela passou o dia endemoniada dentro de casa, falando com voz manifestada dentro de casa. E eu não falei nada para não... Mas a questão era: como é que você aceita uma coisa dessa? Você sendo pastor. Saiu com 13 anos dentro de casa, se meteu com mulher, arranjou mulher, e namorou com mulher, e com homem, e aos 21... E ela aceitou Jesus na hora. Na hora ela aceitou Jesus. Hoje é missionária na Assembleia de Deus Missão em Santa Rita. Casou, foi liberta. O que me impactou ali é que o homem de Deus e o irmão eram os oficiais da igreja e conversaram o dia inteiro com aquela mulher manifestada. O que é que faltou nesse pastor? Comunhão com Deus, espiritualidade. Então, esses sinais ele tem que acompanhar, irmãos. Se eu estou na igreja, eu já fiz esse desafio aqui, eu posso sair, presta atenção, tiver no mínimo aí 15 pessoas, porque tem igreja que eu respeito e eu não oro por libertação. Infelizmente a gente tem que agir muitas vezes com a ética. Aí a gente tem que dar uma segurada. Mas, se chegar e dizer: pastor, vamos lá. Se você orar, se tiver mais de 15 pessoas, aqui uma estatística, uma porcentagem. Se orar por libertação, sempre vai ter alguém caindo. Muitas vezes crente em processo, outros crentes falsos, ou pessoas que estão chegando. Sempre manifestam com demônios. Por quê? Porque é um sinal que segue o evangelho genuíno. Então você que é pastor, você que é membro, presta atenção. Está chegando gente nova, tem pessoas sendo libertas, tem pessoas que têm demônio lá dentro dela ou dele. Está lá. Basta apenas você orar, e você vai ver. Muitas vezes não precisa nem pôr as mãos. É na oração de repreensão, o bicho vai bufar. É por quê? Porque você está cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, eles não podem comer com você. Você dá uma glória a Deus. Já estou pensando que eu estou num culto. Eu estou na aula. Amém, Jesus? Então, um sinal é esse. Qual é o sinal? Os demônios serão expulsos. Tá? Por que é complicado? Falarão em novas línguas. Ah, pastor, mas pode, não pode? Se eu sou presbiteriano, se eu sou batista, se eu sou congregacional, se eu sou pentecostal, se eu sou neopentecostal. A Bíblia diz que nós falaríamos em novas línguas. Falaríamos em novas línguas. Glossossália, língua dos anjos. É um dos sinais. Estamos lendo o quê? Versículo 15. Jesus está indo assunto ao céu, está deixando os últimos recados para os apóstolos. Eu estou falando de nós agora, pentecostais. Nós, pentecostais, nós cremos que as línguas estranhas é um sinal do derramamento do Espírito Santo. Nós, pentecostais, eu conheço a doutrina dos outros também. E respeito dentro do seu jeito de pensar. A gente tem que respeitar. Tá? Novas línguas. Pegarão em serpentes. Você vai chegar ali e vai pegar uma cobra coral? Não é assim. Se você está na obra, né, você não viu lá, você está ali na obra missionária fazendo um graveto lá, não tem médico. Tchá! Igual aconteceu com Paulo. Ah, isso aí vai morrer. Qual atuação você está lá no Haiti, não sei aonde, ou então lá dentro da Amazônia, onde eu sou de lá, e acontecer isso para você sair 15, 20 horas para você chegar no hospital? É você orar e repreender, meu irmão. Não tem outra não. Você tem que lembrar desse texto aqui, ó. Se você está ligado em Deus, Deus repreende agora esse veneno. Que ele não passe para o meu corpo e não me mate. Eu vou fazer a tua obra e dar ordem.
No outro dia, Paulo está lá, vou parafrasear aqui, que ele não estava fazendo café. Eu creio que Paulo estava ali. Esse é um pecador. Se safou do naufrágio, mas a cobra pegou aí, ó. No outro dia está lá Paulo, foram adorar Paulo, esse homem era para estar agora todo inchado, morto. Sabe o que foi que aconteceu? Essa cobra que picou ele foi a abertura para Paulo pregar para o prefeito. De onde? Aonde ele se ancorou? Pátimos não. Aonde é que Paulo estava? Não. Onde é que Paulo estava? Não. Vamos lá, povo da Bíblia. Qual foi a praia que o barco... Malta. Ilha de Malta. O que acontece? O prefeito de Malta está com febre. Aí o pessoal viu Paulo lá. E outra, Deus fez Paulo comandar todo o barco. Era prisioneiro. Todo mundo começou a olhar para aquele homem como homem de estava indo para Roma. Acusado de pregar contra o reino. A víbora ali pega ele. No outro dia ele está vivo. Não é? Vão querer adorar. Ele diz, não, vocês não vão adorar não. Aí Paulo apresenta Jesus. Quando Paulo apresenta Jesus, o prefeito de Malta está com febre. Levam Paulo lá para Malta. Paulo ora no prefeito e o prefeito é curado. Paulo passou 3 meses em Malta evangelizando no poder de Deus. Amém? Então, isso aconteceu. Foi só para os apóstolos. Não. Não é só para os apóstolos. Eu já contei e vocês podem colocar no pastor Palharim, tem um tio que evangelizava. Eu vou encurtar a história. Mas eu quero ler aqui o 18 primeiro. Pegaram serpente, já expliquei. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, o tio do pastor Palharim, da Paz e Vida, nos anos 60, era marceneiro, e todo domingo tirava para evangelizar. Disse que era grandão, buchão, só escutava as batidas. Estava lá, aí diz que ele passou numa macumbeira. Aí, não, hoje não, é macumbeira, estou encurtando. Ele já era frequente ele fazer isso. Aí ela falou, vou na época de 1960, não tinha esse estudo de hoje, você envolvendo alguém, matou. Até hoje as pessoas fazem isso ainda. Mulher, quando quer ver que o marido é muito velho, sei lá, quer matar, coloca veneno, ou vice-versa. E aí, essa macumbeira, essa é uma história real de um pastor brasileiro, irmãos. Falou, vou colocar um veneno aqui de mato aí, que o veneno de mato eu já conheci, não quero nem falar para... Vou colocar um veneno dentro de um bolo. E ele vem domingo que vem, ele vai comer esse bolo, esse cara vai deixar de me aperrear. O diabo já usando ela, né? Presença do servo de Deus, porque ele evangelizava, ele fazia a obra. Domingo, isso ele vinha em várias casas. Não, eu poderia falar uma palavra de Deus para a senhora? Entre, pode entrar, entre. Ainda entrou, crente gosta de comer, não gosta, irmãos? Eu estou com um bolo aqui abençoado. Eita glória, né, Hercules? Tá glória. Começou a comer e pregou o evangelho e a macumbeira só olhando para ele. Leia o texto aí, ó. Se alguma coisa mortífera beber, ele não lhe fará mal algum. Comeu o bolo quase todo. Minha irmã, a senhora é uma bênção. Glória. Domingo que vem aqui de novo. Pregou a palavra, ela não quer aceitar Jesus, que o propósito dela foi matar ele. Aí ele vai embora. Agora, graças a Deus. Aí ficou segunda esperando passar algum carro, alguma notícia. Segunda, terça, quarta, quinta, nada. Ela falou, como é sítio aqui, e está um pouco longe do sítio dele, acho que já enterraram por lá mesmo. E graças a Deus não, graças ao Deus dela. Essa sábado está lá tranquilo, domingo, no mesmo horário. Eu na cozinha dela, acordando ainda.
como ela era macumbeira e via várias visões, imagens, quando ela olha na brecha do... Lá está o obreiro. Ela se escondeu, é o cão, uma visagem, alguma coisa. Você não pode ser ele, não. Começou a se tremer todinha. Não, isso é uma visão. E esperou um pouco e... Ô, Dona Maria, tem aquele bolo abençoado ainda aí? Aí ela, é ele mesmo? Tá falando aí? Abriu a janela, ô, abençoado, aquele bolo é uma delícia. Tem mais um pouquinho dele aí? Ela abriu a porta, confessou a ele o que fez e aceitou Jesus. Não fez dano algum na vida dele. Causa? Era um homem que trabalhava, mas com certeza no trabalho dele, ele tinha o seu momento espiritual, nas suas madrugadas. E Deus guardou ele porque ele não sabia que estava comendo ali um veneno. Deus guardou ele. Amém? Se alguma coisa mortífera não lhe fará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Pronto. Tá aí, meu irmão. Se você orar, chega assim, ô minha irmã, meu irmão, se Deus quiser, Ele pode te curar. A tua oração está anulada perante a palavra de Deus. Aí é onde um mistério que muitas pessoas não conseguem. Ô minha irmã, meu irmão, se é claro que Deus quer. Isso que eu disse. Me diga algum texto da Bíblia, dos Evangelhos, aonde Deus rejeitou curar alguém. Se você disser, eu vou ficar... Não, realmente, então tenho que pensar um pouco. Não. Essa é uma ordem para os que ficaram. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eles serão curados. Depois disso, Jesus vai para o céu. Então, só para responder a do diácono Gil e a do irmão que eu esqueci o que foi numa pergunta logo após a dele. Eu creio assim, irmãos. Não importa se você não crê. Eu creio assim. Pode falar. Sim, tá. Daqui a pouco a gente iniciou um pouquinho atrasado. Eu vou dar mais 5 minutos aqui. Aconteceu uma vez comigo também. Ligeirinho. Edson Ramalho tem um rapaz lá. Só o ossinho. Sabe o que é o ossinho? O homem tá com o corpo dele. Não tem nem visitando com ele macho, era do interior. E eu fui uma vez, duas vezes, terceira vez, eu comecei a ler a palavra de Isaías, Ezequiel 37, né? Do vale. Aí comecei a ir sozinho lá, no quarto escuro, sozinho mais ele lá. Aí eu botei a mão em cima, comecei a orar por ele. O Senhor vai fazer um milagre. Esse homem nem fala, ele está no UTI aqui, eu sei que você vai fazer um milagre. Depois de uma semana eu perguntei, cadê aquele rapaz que estava aqui? Ele morreu? Eu disse, não, ninguém morreu aqui não, esse dia não, ninguém. Ele disse, cadê ele? Depois foi hoje de manhã, estava liberado ele. Eu disse, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque Deus não pode retrair a sua palavra, irmão. Por isso, nós vamos entrar depois do café no conhecimento. Que é no conhecimento, através da espiritualidade, aonde eu vou dizer que é o que é mais difícil unir esses dois aqui, ó. Porque se você conhece o que está aqui e você tem a espiritualidade, a graça e a unção, o demônio vai ter muito trabalho contigo. Aí muitas vezes a bênção está sobre nós, Deus deu o dom, e a nossa palavra é pronunciada discordando aquilo que Deus quer e pronunciou. Por isso, eu fiz a grade, todas as aulas que vocês fizeram, foi eu que formulei a grade. Eu coloquei espiritualidade e teologia. Porque essa espiritualidade, ela tem que estar acompanhada com conhecimento. Esse aqui, sem esse, se torna o evangelho, volta aí para o Marcos, coxo. O que é coxo? Manco. É pregado o evangelho, mas não há sinal de cura, não há libertação, não há salvação, não há entendimento do evangelho para as pessoas. É uma igreja evangélica, fala de Jesus, mas está coxo.
Não está na sua totalidade daquilo que Deus quer. Aí você vê muitas pessoas fazendo a mesma pergunta que o amado fez. Por que, pastor, não acontece isso? Preguiça. Por quê? Secularismo. Passa 15 horas, 17, trabalhando para o mundo e esquece de Deus. Mas foi chamado por Deus. E aí? Vai expulsar o quê? Vai ter dom de quê? O que vai acontecer num ministério desse? Vai ser estéril. Não vai procriar. Pode até ficar. Eu já conheci pastores que mantêm o ministério do próprio bolso. E eu vou dizer, isso é errado. O pastor tem que ser dizimista. Agora, manter o ministério para deixar a igreja aberta é errado. Por quê? Porque é a igreja que tem que sustentar através do que está acontecendo aqui, ó. Ela se expande. Ela cresce. Ela vai além. Por quê? Porque está havendo uma espiritualidade, uma unção, uma graça. O povo está vendo, o povo está se convertendo, o povo está mudando as atitudes, o povo está conhecendo a Deus. Os prodígios de Deus estão acontecendo na igreja. Almas estão sendo libertas, pessoas estão sendo salvas, estão sendo curadas, estão sendo transformadas. Isso é evangelho de Deus, irmãos. Por que não há sucesso? E muitos, eu fico olhando, conseguem ainda, através de palavras, manter uma igreja aberta. Na minha visão, eu não sei como. Mas ficam ali 5, 3 anos, 7 anos, conseguem. Mas as pessoas que estão ali nunca viram esses sinais aqui. Ó. Por que eu estou aqui? Ligado a isso aqui. Porque isso aqui, esses sinais, está diretamente ligado a isso aqui. Está diretamente ligado à espiritualidade. Pedro e João, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Quem ele tem? Jesus dentro do coração, a oração, viu como Jesus praticava, viu como Jesus agia. O que eu tenho eu te dou. Jesus de Nazaré, levanta e anda. Paulo pregando, vendo que um coxo tinha fé. Agora me diz, como é que você vê que uma pessoa tem fé? Que coisa é essa? Como é que eu vou ver que uma pessoa tem fé? A Bíblia diz que Paulo, vendo que o coxo tinha fé, disse, levanta direito sobre o teu pé. O coxo levantou e andou. Característica, para a gente terminar, para a gente ir para o café, de uma pessoa espiritual. Volta lá para Atos. Vamos dar o exemplo aí do diácono. Então, irmãos, reavaliem o ministério de vocês. Que eu falo ministério é o seu ministério pessoal. E também estamos aqui em uma academia, em aula, o ministério pessoal de cada um. Ver se realmente confere com aquilo que está na Bíblia Sagrada. Todos acharam? Vê aí onde o rosto dele se parece com um anjo. Aí acha aí onde o rosto dele parecia um anjo. As pessoas dizendo. Leia aí para mim, pega o microfone.
6,15. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Olha aí. Olha aí. O homem está prestes a morrer. Está ali, já vai ser morto. No 8 diz que ele tinha graça e poder, fazia milagres e prodígios. O rosto desse homem, cheio de graça e de poder, parecia de um anjo. Aí eu pergunto, você já viu um anjo? Como é que é o rosto de um anjo? Quem estava aqui, viu, eu ministrei ontem. É o semblante. É um semblante. A gente tem, assim, na visão que um anjo é bonito. A pessoa pode ser até feia, mas se torna bonita com um semblante angelical. Um semblante limpo, alegre, leve, cheio de paz. Ele olhava para o céu e aqueles que estavam ali olhavam para ele, os que iam próprio da pedra. Diziam, o rosto dele se parecia de um anjo, característica de uma pessoa espiritual. Como conhecer? Olha para a face dessa pessoa. Olha para a vida dessa pessoa. Olha como essa pessoa se comporta, como ela conversa, como ela fala. Olha para essa pessoa, se é uma pessoa de oração. Não só na igreja. Na igreja é fácil, você chegar, dobrar o joelho, só para o irmão te olhar. Quem vai falar isso é Deus e os nossos familiares, os de casa, esposa e esposo. Automaticamente, quem está debaixo da oração, consagração, leitura de palavra, automaticamente o próprio semblante muda. Não é que você vai ficar, tem um cabelo preto e vai virar loiro, não. Quem lembra de Moisés, quando descia do monte, as pessoas tinham que colocar o quê? Não podiam olhar para a face, que brilhava. Estava presente com Deus, estava orando, estava buscando. Pastor Luiz Antônio, que viu a morte. Quem lembra? Pregando em Gideon em 2007. Ele disse que viu um lugar muito bonito e que não queria voltar, né? E Deus tinha mostrado coisas para ele. 4 meses depois ele sofre um acidente e morre. Só que antes disso ele disse que ele via muitas pessoas enroladas em um saco preto e aquelas pessoas iam para um buraco e ele subia. E você vê, ele é da cor dessa calça aqui, mas o homem brilha quando prega. Rosto reluzente, espiritual. Então você vê que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem graça e uma pessoa que tem espiritualidade. Tanto é que quando ele acorda do sonho, ele vai dobrar o joelho e Deus dizia para ele, ora mais, chora mais, jejua mais. Então, como conhecer uma pessoa espiritual? É pelo grito? Muita gente se engana. E dá karatê, e vira capoeira, e dá-lhe. Teve um que foi rodopiar, bateu, a pessoa usava prótese, a prótese voou. Tá! Kung Fu, tem um pregador quebra. Pá! E aí a mesa de Santa Ceia. O pastor ficou com vergonha e disse, não, para não fazer vergonha para ele. Pregador quebra tudo, eu coloquei, tá no texto do YouTube, pregador quebra tudo. Pode falar. Pastor, uma pergunta, para a pessoa ser espiritual, tem que ajudar os dois juntos, espiritualidade e conhecimento? Aí a gente vai chegar lá, senão a gente atropela, tá? Para uma pessoa ser espiritual, a pergunta dele, tem que ter conhecimento. A gente vai chegar lá após o café. Então, guarda aí a pergunta aí para eu não esquecer. Então, para você saber, e aí, aonde está que o Rildemar falou, conheci um homem muito espiritual, aí vai um grupo lá de pessoas, cadê esse homem espiritual? Que a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é espiritual, ele tem a mente de Cristo, não se engana. Aí o homem já começou a dizer que o nome de Jesus não era mais Jesus,
e aí já começou a dizer que não precisava mais disso aqui, disso ali. Cadê a espiritualidade dele? Que a Bíblia só é 40%, isso e aquilo, e aí tem outros que é tanto espiritual e se diz profeta, e aí chega e casa com a mulher com 1 mês, e daqui 6 meses a mulher mete ele na cadeia. Que negócio é esse? E se arrependeu de ter casado? Que espiritualidade frouxa é essa? Torta é essa? 2 esposas agora tá na moda. 2, né? Então, irmãos, quem é espiritual realmente não se deixa enganar. O Espírito Santo mostra na hora. Se não mostrar na hora, quando você lá for deitar sua cabeça, que você está ligado em Deus, Deus vai mostrar algo para você ficar antenado naquela pessoa. E muitos com pele, com patazinha de lã, têm chegado e acabado com igrejas, acabado com ministério e acabado com vidas. Muitos até pastores que abrem e ali, em vez de você crescer espiritualmente, você está, porque não segue isso aqui, o evangelho está tosco, o evangelho está manco, o evangelho não é aquilo que Jesus quis e quer passar para mim e para você. Só rapidamente aí. Mateus 26, 41. Que a gente começou um pouquinho atrasado. Mateus 26, 41. Como ser espiritual? Já vai dar já uma parte da pergunta aí do Eduardo. Alguém pega o microfone e lê. 41. Isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí. Já está uma parte da pergunta dele aí. Ó. Vigiar e o quê? O que é vigiar? Ficar atento. Vigiar e? Orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O meu e a minha e a tua carne, ela só tende a não querer nada de Deus. A minha e a tua carne só tende, mesmo nós sendo evangélico, a nossa carne só tende, sei lá, ficar batendo papo, coisa errada, e se pega um que que não é liberto ainda, começa a introduzir papos errados. E eu soube essa semana que um pregador aí, que está pregando em muitas igrejas do Brasil, né, ligava aí para um outro pregador, né, e dizia quem estava ganhando mais, né, quem bebia mais uísque, né, e a pessoa que estava se convertendo, escutando, foi, mas que negócio é esse? Como é que não sei o que lá, e saiu com essa pessoa e só era depositando de 10 mil reais dos coitados, né, da igreja que traz uma pessoa dessa, andava embriagado aí, chegou aqui em João Pessoa, foi para um lado e para o outro, não pregou não, veio só conhecer uma pessoa, e pela graça de Deus eu conheci essa pessoa me partilhou, como eu sou pastor, me partilhou, mostrou foto e tudo, e falava, pastor, o depósito era 10 mil reais, mas quando chega num culto, só era profecia e revelação, dizia até o CPF. Aí eu fui, acessei, aí vi lá, dá o papel aí, CPF, tal. Onde vai ministrar, já conhece, muitas vezes partilhado com o pastor local, aí vai no Facebook da pessoa, e ali pega ali, tudinho, aí charlatão. Aí as pessoas estão achando que aquele cara é espiritual demais. 7 mil, 10 mil reais para estar se embriagando, para estar cheirando cocaína, para estar bebendo, para estar fumando, usando droga no nome de
Deus, estando instalando nos hotéis, chamando prostitutas, são filhos do diabo, são filhos do cão, vão queimar no inferno, vão dar conta, são enganadores, eles e aqueles que chamam também, que não tem visão. Aí, essa moça estava com ele e ligaram numa praia os dois, com uísque, de sunga, e cada um ali dizendo quem tinha mais agenda para pregar. Então, esse texto aí, vigiai e orai, que se eu e você brincar, a gente entra também nesse rumo. A gente fala aqui, a Bíblia diz, cuidado com aquele que está de pé. Se a gente não vigiar, a gente entra nesse mesmo rumo. Chega um cara que não tem a mesma visão que você, que não teve a mesma forma. Eu, graças a Deus, tive uma formação que eu te falei. Eu vim de uma igreja de que orava, meu irmão. Eu chegava, primeira vez que eu cheguei, eu já disse isso aqui. Eu só escutava um choro, a igreja era muito grande, 30 a 40 minutos. Uma pessoa chorando. Quem é? Levantava lá, e quem é aquela pessoa? Era o pastor da igreja. Todos os dias, aquele homem estava... E não era lágrima de crocodilo, não. Porque o homem, isso já faz 10 anos, o homem é o mesmo homem ainda, espiritual. Pastor Nelson do Carmo. Louvo a Deus pela vida dele. Homem que chorava no altar de Deus, chorava pelas ovelhas, era um homem espiritual. Espiritual. Meus pais conheceram. Chegou, me deu ali o conforto. E toda vez que vinha um pastor dizendo que era pastor com outras coisas, eu olhava para o meu pastor. Fui de uma outra igreja, e aí fui para uma convenção, aí estou lá, entrei no ônibus, e vi o pastor presidente dando cachuleta no outro pastor. Aí só vi o outro, quem foi? Quem foi? Aí o outro... Pá, um tapa na costa, todo mundo rindo. Aquilo veio em mim. Falei, que é isso, meu Deus? Eu não aprendi assim, não. Aí o outro, condava e o pastor presidente, toma, e no outro se escondia. Aí o outro, já ia no outro, toma aí. Que isso, meu irmão? Falei, Jesus, eu estou no lugar errado. É por isso que eu estou morrendo espiritual, Jesus. Porque de onde eu vim, eu só vi oração, poder de Deus. Aí entram lá, começava já se a gente vai para uma convenção, aprendi o nome de Deus, vai ali, quem não tem seu terno, vai com sua gravatinha, ninguém vai colocar aqui questão de roubo, mas tem solenidades que uma mulher de Deus tem que ir ali como homem, como uma mulher de Deus. De todo jeito, falando gírias, gestos. Olhava, falava, eu falava para mim mesmo, como é que é pastor presidente, carnal puro? Eu nunca vi aquele homem orar em alguém, nem no culto assim, vamos orar por alguém aqui, nada, amém, amém, tchau. Culto humano, o apóstolo Paulo vem dizer, tem muitos cultos são humanos. E os nossos cultos têm que ser espirituais. Aquilo que transcende. Aquilo que está longe, mas nós buscamos. E espiritualidade é para todos, mas nem todos buscam a verdadeira espiritualidade. Então depois você já vai colocando aí na sua cabeça, você vai dar um exemplo, não precisa citar nome, de alguma carnalidade que você viu em algum homem de Deus ou em alguma igreja. Amém? Vamos para o café agora, em nome do Senhor.